Nos últimos 30 dias, as baleias venderam mais de 100 mil bitcoins. Isso nunca tinha acontecido antes na história e não é um bom sinal. Porque quando os grandes investidores se movem assim, é porque sabem de algo e provavelmente algo importante está prestes a acontecer. E isso acontece faltando menos de 13 dias para a decisão do corte de juros do Fed. E o mercado ele já dá como certo que o corte ele vai acontecer nessa reunião. 97,6% do mercado acredita que sim, vamos ter um primeiro corte de juros agora em setembro. Só que o problema é que esse corte não vem com bons sinais. Por isso hoje eu quero falar com vocês sobre alguns tópicos. Primeiro, 3 alertas que apareceram essa semana no mercado. Número 2, qual é o momento atual do Bitcoin. Número 3, o que a economia dos Estados Unidos está nos mostrando no curto prazo. E até o final do vídeo eu quero conversar com vocês sobre onde pode ser o topo do Bitcoin neste ciclo. Claro, antes de começarmos, só peço seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que é extremamente importante para você se manter atualizado. E agora já responde aí nos comentários o seguinte: você acredita que esse corte de juros em setembro será positivo para o mercado ou ele vai causar um crash no curto prazo? Uma queda muito rápida e repentina? Comenta aí que eu quero saber. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nos últimos 30 dias, esse dado on-chain me surpreendeu bastante. Tivemos uma venda massiva de Bitcoin aí de cerca de 100 mil Bitcoins nos últimos 30 dias. Isso é bastante coisa no mercado e mostra que os grandes investidores, eles estão fazendo um tipo de movimentação, né? Então podemos ver claramente que desde abril, que foi aquele período que tivemos uma grande correção no mercado, onde o Bitcoin saiu dos 109 mil para 78 mil dólares, depois 74 mil dólares nesse segundo fundo. Ele engatou na alta que vivemos até julho e agosto, ali tocando 124 mil dólares, e aí iniciou esse processo mais lateral que estamos vivendo agora. Nos últimos dias podemos ver aqui, ó, que estava sim tendo bastante acumulação de Bitcoin, mas olha só essa inversão no gráfico. Isso daqui significa venda de Bitcoins, né, que seria a variação dos últimos 30 dias das reservas de baleias. Geralmente esse tipo de movimento acontece quando o Bitcoin está em fase de realização de lucro, né, porque as baleias e investidores de longo prazo estão vendendo, seja para proteger esse lucro ou por algo que pode vir no mercado. Da última vez que tivemos uma venda bem grande também foi nesta fase aqui também de consolidação de topo, que aconteceu entre dezembro de 2024 a janeiro deste ano, quando o Bitcoin ele fez topo duplo e depois iniciou aquele processo onde ele corrigiu 32%. Então aqui tivemos uma venda expressiva aí por parte das baleias. É claro que isso é só um indicador negativo, não podemos tomar nenhuma decisão com base nisso, mas é mais uma coisa que reforça a nossa tese de correções no mês de agosto, setembro e início de outubro. Agora, outra coisa também sendo um sinal de baixa de curto prazo para o Bitcoin é a relação das médias. Então, geralmente quando temos cruzamento das médias, né, a média de curto prazo cruza a média de médio prazo para cima, isso daqui significa cruz dourada. Aconteceu aqui no início de uma tendência de alta mais forte. Quando temos um inverso, né, a média de curto prazo cruzando a média de um prazo um pouco maior, que seria esta daqui, aí nós temos um período que costuma entregar correções logo em seguida. Então, nós tivemos o cruzamento aqui, perceba que o mercado ainda sobe, fez o topo duplo, primeiro topo, segundo topo, depois iniciou um processo corretivo. Alguns meses depois, né, todo esse período aqui, ó, de correção e lateralidade levaram mais de 8 meses, e aqui na frente, no finalzinho do ano passado, nós tivemos mais uma vez a cruz dourada, que é quando o mercado costuma entregar alta logo em seguida. Cruzou aqui, deu 1-2 semanas, aí entregou uma alta muito forte. Aqui atrás, ó, cruz da morte, mercado corrige logo em seguida, né? Inclusive foram 2 semanas de correção extremamente forte aqui no mercado. E agora, mais uma vez, tivemos a cruz dourada, o mercado entregou alta e agora estamos praticamente formando aqui uma cruz da morte de novo. Então, poderia sim esperar um período de lateralidade e correções mais fortes no preço do Bitcoin. Então, temos mais um sinal apitando que vamos passar por um momento de lateralização por algumas semanas e possivelmente uma correção um pouquinho maior. No geral, neste ciclo, né, sempre que tivemos essa cruz da morte, algumas semanas depois tivemos os melhores preços de aporte. Então, mesmo acontecendo agora, não significa que vamos entrar em um bear market. Na verdade, para avaliar se vamos entrar em um bear market ou não, nós temos que olhar também para a macroeconomia. Então, por isso, por enquanto, né, olhando tudo que acontece no mercado hoje, né, como a macroeconomia não dá nenhum sinal de que vamos ter um bear market, na minha visão, a cruz da morte que está para acontecer agora já seria um sinal de que podemos ter algumas semanas aí onde teremos oportunidade de compra e de nos reposicionarmos no mercado, principalmente para quem fez caixa e realizou lucro. Então, por hora, o bull market continua, porém agora é o momento de esperar. Basicamente isso, mês de setembro. Agora falando um pouco mais sobre macroeconomia, que manda bastante no preço de mercado. Então, temos sinais de desaceleração da economia americana. Essa semana foi, assim, para a parte macro, essa semana foi um caos, tá? Porque todos os indicadores, eles vieram negativos, mais uma vez reforçando a fraqueza do mercado de trabalho americano. Então, terça-feira tivemos PMI, ele veio abaixo do esperado, então isso foi ruim, mostrando uma queda e desaceleração. Quarta-feira, ofertas de empregos vieram abaixo do esperado, mostrando que tem menos ofertas de emprego do que o mercado esperava, também mostrando desaceleração do mercado de trabalho. Hoje, quinta-feira, mais uma vez, variação de empregos abaixo do esperado, pedidos iniciais por seguro-desemprego acima do esperado, ou seja, tem mais pedidos acontecendo, mais pessoas desempregadas, PMI do setor de serviços abaixo
abaixo do esperado, somente o PMI aqui daquilo que não é manufatura veio acima do esperado. Mas no geral foi um caos, assim. Isso já dá alguns sinais do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Sim, nós estamos vendo aquele segundo cenário se concretizando. Para quem acompanha os vídeos há mais tempo aqui no canal, lembra que eu falava. A gente pode ter dois cenários de corte de juros. Um que é um corte de juros saudável, que seria com uma inflação caindo, e aí sim o Fed tem espaço para cortar os juros. E o outro seria um corte de juros para salvar a economia, porque a inflação não cai, mas o mercado de trabalho desacelera, e nós estamos indo para este segundo cenário. Por isso que esse corte de juros do mês de setembro a gente não enxerga com bons olhos. Pelo menos os investidores, assim, no geral, eles estão com bastante receio e a gente tem alguns sinais disso. Então agora, por mais que a gente sim vai ter corte de juros, a gente não pode se deixar levar por euforia nesse momento, porque podemos ainda ter períodos de correção. Eu sei que parece que é o óbvio, vai ter corte de juros, a gente vai subir, mas no curto prazo ainda podemos ter mais correções. Nesse momento, a economia americana também está sofrendo aí uma inversão, onde há muito tempo não acontecia, tá? Desde 2020, naquele período da pandemia, não tínhamos esse tipo de cenário, tá? Onde o desemprego ele fica maior do que as vagas de emprego. E podemos ver aqui, ó, de forma clara, ó, as vagas de emprego, que é o gráfico vermelho, a linha vermelha se aproximando da outra linha azul, que seria o gráfico do desemprego. Então, neste exato momento, já temos mais desemprego do que vagas de emprego. Isso daqui também é mais um sinal muito claro de que a economia americana está desacelerando. Isso não é bom. Então, depois desses dados, essa semana caótica, a chance de cortar os juros aumentou ainda mais. Só que o motivo do corte, que é o que me preocupa, é um corte para resgatar a economia, né? Para resgatar o mercado de trabalho, e não um corte porque a inflação diminuiu. Se fizermos uma análise aqui no preço do Bitcoin da última vez que tivemos um corte de juros, né? Nós estávamos neste período aqui onde ele formou o topo lá no início do ano em $74 mil em 2024. Iniciou esse processo lateral porque aqui tinha risco de recessão, risco de não cortar os juros, né? O mercado estava ansioso por um corte de juros, mas não acontecia. Inclusive, a gente teve uma queda muito rápida aqui nessa fase, ó, onde o Bitcoin ele chegou a acumular uma correção de 32%, ó, com esta queda desta semana, que foi quando o juros do Japão ele subiu, trazendo também um risco de recessão para os Estados Unidos, né? Isso é um contexto da época, né? Então, o Bitcoin em apenas uma semana corrigiu ali, ó, 29%. Passaram-se algumas semanas, aí tivemos a confirmação do primeiro corte de juros. Fed corta os juros nos Estados Unidos em 0,5% e vê taxa em 4,4% até o final de 2024. Assim que aconteceu o corte de juros, o mercado ele ainda ficou bem lateral, né? Então perceba que ele ficou lateralizado dentro desta região. Então é muito possível que até o corte a gente continue dentro de uma fase muito parecida com essa, né? Parece que ele vai disparar, aí ele retorna, aí ele cai, aí parece que ele vai cair, ele volta a subir e ele fica lateralizado. Então os dias mais cruciais, assim, pra gente ter bastante manipulação, né? Podemos ter manipulações de alta, manipulações de baixa, vai ser próximo ao corte de juros, que vai ser a terceira semana de setembro. Então essa é a semana cogitada para ter muita manipulação de institucional, tanto para cima quanto para baixo. Então eu não tomaria nenhuma decisão antes do corte ou depois do corte, né? Por enquanto eu vou aguardar. Só que o interessante é que no ano passado, depois de todo esse período lateral pós-corte de juros, né? Ele ficou lateralizado aqui por um bom tempo, ó, praticamente 30 dias laterais. Aí sim ele começou a engatar no movimento de alta, ó, começando a fazer topos e fundos ascendentes. Então a gente até pode unir aqui, ó, topos e fundos ascendentes, aí ele entrou numa tendência de alta. Aqui teve mais um corte de juros. Aqui, ó, Fed corta juros 0,25 pontos nos Estados Unidos. E olha só que interessante, ó, quando cortou o juro, tivemos uma correção forte. Cortou os juros, correção forte, 10% de queda. Então não se surpreendam se a gente tiver uma correção mais forte agora, assim que cortar os juros. Depois desse período, aí o mercado engatou numa alta muito forte. E aí entramos naquele período de topo duplo, lateralização. A gente tá num período muito parecido com este daqui, inclusive, ó, que o mercado ele fica lateralizado depois de formar topo duplo. Olha lá, topo duplo e entra numa fase lateral. Então a gente pode passar por um período parecido com esse e até poderia ter um flash crash, que seria isso daqui, para buscar liquidez, e depois o mercado ele volta a subir rápido, tá? Então olha só o que aconteceu aqui, ó. Dentro de 76 dias, o mercado ele ficou bem lateral, ele entregou correções fortes, lateralizou em fundo, e esse foi o melhor período de compra que tivemos nos últimos tempos. Podemos viver mais uma vez um período não tão parecido, né? Porque seria um pouco mais curto, mas podemos mais uma vez viver um momento parecido com esse. Então é isso que eu estou especulando basicamente. Eu quero ver alguma busca de liquidez mais baixa, principalmente em Bitcoin, que aí vai causar um efeito cascata nas altcoins, para voltar a me reposicionar, mas não acho que será uma correção para um fim de ciclo ou para um bear market, mas é claro que eu tenho que levar em consideração isso no meu gerenciamento de risco, né? Porque sim, poderia ser uma correção para um bear market, porque diferente deste momento, onde tivemos corte de juros porque a inflação sim estava controlada, ela estava diminuindo, neste momento seria um corte de juros para salvar a economia na parte do mercado de trabalho que está desacelerando. Então não é um corte de juros igual do ano passado, por mais que seja um corte
corte, entenderam aí a lógica? Não é um corte de juros igual ao ano passado. Então eu não sei de fato se o mercado ele vai se comportar da mesma forma, entregando correção no início e depois alta. Mas tudo indica que sim, a gente tem bastante liquidez no Bitcoin, no Ethereum, em altcoins mais abaixo para ele buscar uma manipulação aí de preços e vai ser um período que provavelmente será muito bom de aporte. É isso que eu especulo pelo menos, tá? Ó, no Bitcoin eu peguei 3 meses aqui, ó, e podemos ver claramente que tem bastante liquidez mais para baixo, ó. Até a região ali dos 102 mil dólares é uma região que tem bastante liquidez, ó. Então ele tem um suporte muito forte, ó, até 98 mil dólares. Então sim, o mercado está nos mostrando e nos dizendo que ele está querendo vir para cá. É claro que tem liquidez aqui acima também, então provavelmente depois de liquidar aqui embaixo, não sei se vai ser agora, se vai ser só no mês que vem, se vai ser só no início de outubro, porque ele pode ficar lateralizando, aumentando ainda mais a liquidez aqui embaixo, né? Mais pessoas apostando em alta e também mais pessoas apostando em queda. Aí depois disso ele busca a liquidez. Então estamos num período um pouco mais delicado, mas que da mesma forma esses períodos mais estressantes no mercado são aqueles que entregam melhores oportunidades, tá? Para nos realocarmos e nos reposicionarmos. No Ethereum é a mesma coisa, inclusive ele tem muito mais liquidez do que o próprio Bitcoin. Olha só, o Ethereum tem liquidez até lá embaixo, ó, 2.300 dólares. Aqui seria o ponto equivalente a 98 mil dólares no Ethereum, ó. Aqui que tem uma zona forte de suporte sem liquidez. Então, não seria impossível o Ethereum buscar essa liquidez até 2.300 dólares, mas eu acho pouco provável, porque temos várias regiões aqui, ó, de suporte e aqui é um buraco, basicamente, de liquidez. Tem pouquíssima liquidez aqui nessa região, mas sabemos que sim, o mercado pode buscar essa liquidez aqui, hora ou outra, né? Num período de 60 dias seria normal acontecer isso. Ó, inclusive no Ethereum, no ano passado, estávamos nesse período de forte alta, ele chegou até 4.130 e depois em algumas semanas ele veio corrigindo e chegou em 1.300 dólares, né? E aqui a gente veio comprando, aqui também a última compra foi aqui e aí ele subiu. Vendemos aqui, aí tivemos que recomprar aqui na frente e surfar essa alta de Ethereum, né? Mas agora ele parece estar bem mais forte do que aqui, tá? Mas não seria impossível o Ethereum ainda corrigir bem forte, porque ele faz isso na sua história normal, tá? O Ethereum em 4 dias aqui ele corrigiu 25%, junto com o Bitcoin, que também entregou uma queda bem forte. Foi o primeiro topo do Bitcoin, só que o Ethereum não recuperou, né? O Bitcoin ele ainda recupera em janeiro, faz o topo duplo, aí depois ele inicia uma correção mais forte. O Ethereum já começou a corrigir no primeiro topo, entregou uma correção de 66%. Claro que eu não acho que vai acontecer isso de novo, mas saiba que sim, é possível o Ethereum ainda buscar aquela liquidez, não é impossível. Inclusive, se ele buscasse essa liquidez, eu estaria comprando extremamente pesado, mas é pouco provável ele buscar agora. Agora que eu digo nos próximos 50 dias. Mas falando um pouco sobre o preço do Bitcoin também, né? Porque agora esse seria só um topo local, 124 mil dólares, ele pode entregar correções, mas depois fazer um topo ainda maior. Então, quais são os indicadores aí que mostram o preço de Bitcoin? Então, temos aqui alguns sinais do verdadeiro topo de ciclo do Bitcoin. Aí não seria um topo local. No geral, quando a gente utiliza o MVRV, nós temos aí alguns sinais claros de topo neste ciclo. Então, por exemplo, nos ciclos anteriores, né, quando o Bitcoin formava topo, o MVRV, ele chegava a valores muito maiores. Então, agora a gente tem que ignorar esses valores dos ciclos anteriores. Não podemos considerar essas linhas maiores, né? Eu já vi muita gente falando, não, o topo só vai ser quando ele chegar nessa linha tracejada. Neste ciclo, ele mostra que não, vai ser bem mais baixo do que o ciclo anterior. Então, quando ele fez topo, ele chegou muito próximo dessa linha pontilhada azul. As duas vezes, tá? Quando foi 74 mil dólares em 2024 e depois em dezembro e janeiro, né, foi lá os 109 mil dólares, também ele chegou exatamente na linha tracejada. Neste momento, ainda não batemos a linha tracejada, então sim, ele tem espaço até o final do ano para ainda bater o topo verdadeiro que seria próximo dessa linha tracejada. Então mesmo corrigindo aqui um pouco, né, ele tem espaço para subir mais. Outro sinal utilizando também o MVRV, mas com as bandas de preço, onde o topo do Bitcoin costuma ser muito próximo ali da região 2,80, 2,70, agora ele está na região ali 2,36. Só que uma coisa importante de mencionar é que o primeiro topo foi em 2,79. O segundo topo foi em 2,72. Então ele está numa decrescente, ou seja, fazendo topos cada vez mais baixos e aí já tem exaustão de compra e o Bitcoin corrige. Então nesse momento estamos em 2,36. O topo verdadeiro do Bitcoin ainda pode ser um valor mais alto, porque se a gente traçar aqui uma reta, né, seria ali próximo a 2,60 mais ou menos. Então ele ainda tem um espaço pequeno para subir mais. Inclusive o seu topo costuma ser acima dessa linha tracejada amarela aqui e mais próximo da linha vermelha, né? Quando ele bate a linha vermelha faz topo, ó. Aqui ele bateu também fez topo. Ele não bateu ainda na linha vermelha. Onde seria essa linha vermelha? Próximo ali dos 160 mil dólares. Entre 150 a 160 mil dólares. Nos dois indicadores, ele dá mais ou menos esse valor do Bitcoin. Entre 150 a 160 mil dólares, sendo o próximo topo do Bitcoin o topo que poderia ser o último topo do ciclo. Então, nesse ciclo, a gente tem algumas informações interessantes. Ó, os investidores de longo prazo estão vendendo Bitcoin com lucro
lucro aí entre 200 a 300%, na média 300%. O MVRV, ele está realizando topos descendentes também, ou seja, cada vez mais baixos, e eu não posso levar em consideração o ciclo anterior. Baseado nestes dois indicadores, o topo do Bitcoin neste ciclo seria algo em torno de 150 a 160 mil dólares. Então ainda temos espaço para subir, só que o risco sim está cada vez maior de não realizar nada, por exemplo. Então no curto prazo o Bitcoin tem tudo para ficar lateral, muito parecido com esta fase aqui do ciclo no início do ano, né, onde ele ficou lateral por um bom período. Foram 23 dias laterais e depois tivemos dias de correção, dias laterais em fundo e depois retomada de alta. Então tem tudo para fazer algo bem parecido com isso daqui, ó. É claro que a proporção da correção eu não acho que vai ser tão grande, né, porque do topo até o fundo ele corrigiu 32%. Acredito que ele poderia corrigir mais do que ele já corrigiu, mas não seria tão grande assim, né? Não seria uma correção de 32%, porque 32% seria 83 mil dólares. No máximo, ele poderia chegar até próximo esse valor aqui, ó, 93 mil dólares, 90 mil dólares, né? No máximo seria mais ou menos aqui. A partir dos 102 mil dólares para baixo, eu já estaria considerando aí começar um aporte e fazer um DCA, né? Comprar aos poucos dentro dessa região aqui de preço, que sim pode ser a região de formação de fundo de uma correção maior, caso ela aconteça, né? Seria uma região de formação de fundo, para depois ele voltar a subir, né? Retornar a subir e quem sabe fazer um topo lá em cima, né? Próximo a 150 e 160 mil dólares, podendo formar um topo aqui em cima. Nesse cenário vocês viram sim que o Ethereum também ele tem uma liquidez lá embaixo até 2.200. Ele poderia sim vir até aqui, mas eu acho pouco provável. Todas essas linhas tracejadas são bons pontos de acumulação de Ethereum, na minha opinião, porque são suportes, basicamente. Ó, aqui, por exemplo, é um suporte, ó, 3.880, é um bom ponto de acumulação. Aqui, ó, 3.500 é um ótimo ponto de acumulação. 3.200, 2.800. Se ele corrigisse até aqui, ó, 2.100, seria o melhor ponto possível de compra, porque seria a última liquidez ali do gráfico. Mas acho extremamente difícil ele chegar nessa região. É muito mais plausível ele chegar mais ou menos aqui, ó. Aqui é bem plausível dele chegar, ó, nessa região aqui, 3.500. Nesse momento, uma das coisas que eu passei para os alunos do RCC, né, seria montar piscinas de liquidez, né? Inclusive, isso que eu vou fazer com a carteira do RCC, né? Então, temos uma parte aqui do caixa que a gente formou nas últimas semanas na carteira RCC, outra parte está ali engatilhada em algumas ordens de preço dentro de corretora, mas entrando aqui, ó, na Uniswap, por exemplo, né, dando um exemplo para vocês, também eu posso montar piscinas, né? Pegando uma das últimas que foram montadas aqui, ó. Pegando uma das últimas que eu montei aqui, estava dando um rendimento de 1,27% ao mês, né? Então, era uma piscina de dólar para dólar, ó, DAI para USDT, que enquanto o mercado estava lateral, eu estava segurando caixa, e isso daqui foi rendendo, né, aos poucos e aumentando aí o meu caixa ao longo do mês. Dá para fazer isso não só com stablecoins, dá para fazer com Bitcoin envelopado, dá para fazer com Ethereum, dá para fazer com outras altcoins, e inclusive o rendimento vai ser maior do que esse, porque o risco é um pouco maior, né? Mas tem que ter também estratégia para fazer tudo isso. Se você quiser aprender a investir no mercado da melhor maneira possível, aproveitar cada momento da melhor maneira com o seu portfólio, né? Aprender a montar piscinas de liquidez também, vou deixar um link aqui na descrição para você entrar em contato com um consultor da minha equipe que pode te ajudar nesse processo. Então é só clicar no link da descrição, responder algumas perguntas e aí pode entrar um consultor aí em contato com você. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você se manter informado sobre o mercado com dados e não só com emoção, tá? Eu sou o Eric, fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Até lá!